Glória a Deus, glória a Jesus. Eu quero saudar a Igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus. Pode bater mais palmas que engrandece a Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Que Deus abençoe a Igreja de Cristo, o povo de Deus. Que maravilha, mais uma oportunidade, a qual podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, nos deu a oportunidade, a vitória para estarmos na sua presença, aprender da sua palavra. E eu digo, nós aprendemos porque eu também estou aqui para aprender da palavra de Deus. É interessante que quando nós estamos trazendo a palavra de Deus, Deus fala também ao nosso coração. Glória a Jesus, porque a palavra não é minha, mas sim é do Senhor. Deus abençoe a Igreja de Cristo. Também quero saudar todos os nossos irmãos internautas que também vão acompanhar o estudo da palavra do Senhor Jesus. Recebam a paz do Senhor Jesus. Nossos irmãos lá da Fundação Reviver também acompanham, glória a Jesus, a transmissão da palavra do Senhor. Eles não podem estar no culto, mas a palavra do Senhor está sendo pregada lá dentro também através da transmissão. Quando a tecnologia é usada para o bem, glória a Jesus, favorece muitas pessoas. Quem crê sim diz amém. Glória a Jesus. Então vamos aproveitar as ferramentas que Jesus preparou, glória a Deus, para divulgar a palavra do Senhor Jesus. Já já nós vamos entrar no estudo da palavra do Senhor Jesus, mas antes vamos clamar a presença de Deus, vamos pedir para que Deus venha abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para compreender a sua palavra. A palavra de Deus só discerne espiritualmente, através da carne não consegue entender a palavra do Senhor, através da consciência humana não consegue entender. Pode ser o homem, a mulher mais intelecto deste mundo, não consegue compreender a palavra do Senhor se não for através do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos clamar, pedir para que Ele venha nos ensinar a sua palavra, Ele venha direcionar as palavras certas para o nosso coração, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir da parte do Senhor. Vamos orar a Deus. Maravilhoso e eterno Deus e eterno Pai, aqui estamos, ó Deus, na sua presença, orando diante do Senhor. Meu Deus, de poder realiza grande obra pelo Teu Espírito Santo, meu Deus. Obrigado por este privilégio, obrigado, meu Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos preparou, meu Deus, para estarmos aqui nesta casa de oração, para aprender, meu Deus, da sua palavra. Jesus glorioso, estende as tuas mãos poderosas, meu Pai, porque a palavra é do Senhor, quem fala é o Senhor, meu Deus. Aleluia, o Senhor conhece o coração da sua igreja, a necessidade dos teus escolhidos, meu Pai, que cada um vieram nessa noite, em busca, meu Deus, da parte do Senhor. Venha falar com a sua igreja, com os teus escolhidos, para que sejamos daqui renovados, transformados pelo seu poder, meu Pai, pela sua graça, porque a sua palavra transforma, edifica a nossa vida espiritual, meu Pai, a nossa vida diante do Senhor. Meu Deus, de poder venha operar de uma maneira especial aqui nesta noite. Jesus glorioso, eu também apresento aqueles que não puderam estar na sua presença, meu Deus, de poder que desejaram estar diante do Senhor, mas muitos devido à sua enfermidade ou a distância em que mora ou outra situação, meu Pai, não pôde estar na sua presença, mas o Senhor sabe, conhece todas as coisas e pode dar a vitória para os teus escolhidos. Vai realizando a obra completa, meu Pai, pelo teu Espírito Santo. Venha falar, meu Deus, com a sua igreja, venha falar, meu Deus, com os teus escolhidos, venha falar, meu Pai, com nossos irmãos internautas, que também Jesus está acompanhando a sua palavra. Fala, meu Deus, em cada coração, meu Deus, em cada vida, porque a palavra é do Senhor, meu Deus, de poder vai realizando a grande obra pelo seu poder, Senhor, e nós já cremos que o Senhor já está neste lugar, que o Senhor, meu Pai, já está nesta casa de oração, meu Deus, de poder, e nós cremos que o Senhor também vai falar com a sua igreja, vai falar comigo, vai falar com os teus escolhidos. Me diminua, mas cresça o teu Espírito Santo, aleluia, porque importa que o Senhor cresça e eu diminua.
perdoa, porque sou tão pequeno, tão falho, dependente, ó Deus, da sua misericórdia. Aleluia, meu Pai, estende as tuas mãos poderosas, vai realizando a obra completa, para que o teu nome seja exaltado. Aleluia, Jesus, aleluia. Quantas vidas, Jesus, que só precisa de apenas uma palavra. Meu Deus, quantos que estão com o coração triste, e o Senhor sabe, conhece todas as coisas. Quantos que estão com o coração preocupado, e o Senhor sabe também de todas as coisas. E o Senhor pode dar a vitória, o Senhor pode resolver o problema, o Senhor pode, Senhor, curar as enfermidades, porque para o Senhor nada é impossível. Venha operar, Senhor, de uma maneira especial, Senhor. Aleluia, Jesus, aqui estamos diante do Senhor. Aqui estamos, ó Deus, na sua presença, vai realizando, meu Deus, uma grande obra. Aleluia, obrigado por essa oportunidade de estar aqui, meu Deus, nessa casa de oração, de estar aqui buscando a sua presença, meu Pai. Obrigado por este privilégio tão grande de poder clamar a sua face, de poder buscar a sua presença. Foi o Senhor, meu Pai, que preparou este privilégio de estar aqui diante do Senhor, porque o que seria de nós se não fosse a sua compaixão, a sua misericórdia na nossa vida. Meu Deus de poder, meu Deus de glória, vai confirmando, Senhor, a bênção sobre a vida dos teus escolhidos, sobre a vida do seu povo, a qual clama a sua presença neste momento de oração, meu Pai, neste momento de clamor, meu Pai. Faz além da nossa oração, vem abrir o nosso entendimento para compreender seus mistérios do reino do céu, porque nós sabemos que precisamos aprender a sua palavra, porque o Senhor diz nas Sagradas Escrituras: examinai as Escrituras, porque cuidar-vos ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então nós temos, ó Deus, que examinar a sua palavra. Vai confirmando a bênção e a vitória, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Posso sentar e exaltar o seu com palmas de vitória para Jesus. Glória a Deus, que maravilha. Glória a Jesus, como é bom nós falarmos com o Senhor Jesus. Glória a Deus, nós não vamos estender muito na oração. Glória a Jesus, para já entrarmos no estudo da palavra do Senhor. Assim como foi na semana passada, glória a Jesus, vai ser um ensinamento compassado, devagar. Glória a Deus, porque não é uma pregação. Pregação é quando o pregador lê a palavra e ele fala com a igreja. Mas o estudo bíblico, nós lemos o estudo, falamos com a igreja e também abrimos a Bíblia para comprovar dentro da palavra do Senhor Jesus. Toda a palavra do pregador, toda a palavra dos profetas, todas as palavras dos missionários devem estar baseadas dentro da palavra do Senhor. Se não for da palavra de Deus, se não estiver conforme a palavra do Senhor, não provém do Senhor. O Senhor diz na sua palavra que toda a palavra que ela for divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, para fazer nós refletirmos, para repreender, mas também instruir em justiça. A palavra que é do Senhor, ela tem esta função de nos edificar na presença do Senhor. Se a palavra de Deus machuca, então não provém do Senhor, porque ao mesmo tempo que ela repreende, ela traz instrução de justiça dentro da palavra do Senhor. E assim nós somos confortados pela palavra de Deus, até mesmo quando somos repreendidos pelo Senhor. Quem crê sim diz amém. Glória a Jesus. E nós vamos hoje aprender sobre a missão profética da igreja, a proclamação da palavra. Mas o que isso tem a ver para nós, se muitos não são profetas ou não têm o chamado de ser um profeta na presença do Senhor? Tem tudo a ver com a nossa vida espiritual com Deus. Quando nós falamos acerca de profecia ou de profetas, logo nós associamos aquele que fala no nome do Senhor, que recebe a inspiração para falar no nome do Senhor, como se o próprio Deus estivesse na boca dele falando. Então nós associamos a palavra profecia com pessoas que têm o chamado de ser profeta, quando recebe o dom da profecia. Mas quando nós analisamos na palavra do Senhor, quando fala da missão profética da igreja,
isso atribui para todos nós, independente se nós temos o dom de profecia ou se fomos chamados para ser um profeta diante do Senhor. E nós vamos entender qual é esta nossa missão a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, entregamos a nossa vida a Ele. Então todos nós, independente de cargo ou função recebida dentro da obra do Senhor, todos nós recebemos uma missão profética da parte do Senhor Jesus. E nós vamos entender no decorrer do estudo da palavra do Senhor. E o textuário desta noite será no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Somente um versículo, glória a Jesus, para introduzirmos a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Livro de 1 Pedro, Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Glória a Jesus. Pedro andou com Jesus, Pedro estava sempre ao lado de Jesus. E após ele receber o Espírito Santo de Deus, ele foi totalmente transformado por Deus. Glória a Jesus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, somente um versículo. Glória a Jesus, glória a Deus. Se a igreja quiser ficar sentado, não tem problema, porque nós vamos ler vários versículos no decorrer do culto, então não precisa ficar sentando e levantando. Amém? Glória a Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim, Pedro escrevendo para a igreja de Cristo: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que nós anunciamos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é um versículo que nós lemos no estudo passado, glória a Jesus, da semana passada, onde Pedro, ele direciona esta carta para a igreja. Ele fala, a geração eleita. Antes, somente o povo de Israel era a geração eleita. Por quê? Porque será que ele era os bonzinhos? Ele sempre estava diante do Senhor? Não, por causa da promessa que Deus havia feito para Abraão, Isaque e Jacó. Então Deus cumpriu as profecias para o povo de Israel por causa de Abraão, Isaque e Jacó, que andou na presença do Senhor. Podemos ver que o povo de Israel sempre saíam da presença do Senhor, mas mesmo assim, Deus levantava juízes, Deus levantava profetas, sacerdotes, para anunciar a palavra de Deus, para que eles voltassem para a presença do Senhor. Então Deus tinha um compromisso com o povo por causa da profecia, da promessa que Deus havia feito para Abraão, Isaque e Jacó. Mas nós vemos na palavra do Senhor que Jesus veio para os judeus, o Senhor veio para o seu povo, está em João capítulo 1, versículo 12, mas o seu povo não recebeu. Mas a todos quantos receberem, deu-lhes o poder de ser chamado Filho de Deus. Olha só que maravilha. Nós recebemos Jesus na nossa vida, levantamos as nossas mãos o aceitando, e agora nós somos considerados Filho de Deus. Então o povo de Israel não tem mais o privilégio de ser exclusivo de Deus. Hoje o povo exclusivo é aquele que se entrega diante do Senhor. Aquele que aceita Jesus como Salvador da sua alma. Então nós somos uma geração eleita. O sacerdócio real. Sacerdócio por quê? Porque os sacerdotes tinham a obrigação de instruir o povo na lei e também de interceder pelo povo ao Senhor. Eles eram como um intercessor pelo povo a Deus. Então nós também agora somos um sacerdote diante de Deus, a qual nós podemos se dirigir diretamente a Deus por intermédio de Jesus, e também o sacerdócio tem a responsabilidade de interceder uns pelos outros. Muitos você pode falar, não quero orar por aquele irmão, não quero orar pelaquela irmã. Está infringindo uma responsabilidade que Deus nos incumbiu. Nós temos sim que orar uns pelos outros, porque somos também sacerdotes de Jesus. Então somos sacerdócio real. A nação santa, o povo adquirido, que foi adquirido pelo sangue de Jesus. Mas por qual objetivo? Será que é para nós sermos privilegiados? Será que é para nós sermos maior que os outros? Não. Para um objetivo, para que nós anunciamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus nos chamou, nos escolheu para ser essa geração eleita, um povo adquirido, para que nós venhamos anunciar essas virtudes. O que são virtudes? São qualidade moral, atributo positivo, glória a Jesus, que conforma com o que é correto. Deus tem esses atributos. Deus, ele é um Deus justo que gosta das coisas corretas. E nós devemos anunciar essas virtudes do Senhor. A virtude daquele que nos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. E agora fala das trevas para a sua maravilhosa luz, como falei na semana passada, está falando da transformação, do momento em que nós estávamos no mundo e agora do momento que nós estamos diante do Senhor Jesus. É o testemunho nosso de transformação que Deus fez na nossa vida. A lição aplicada. Na adoração, a igreja se dirige a Deus. Nós aprendemos na semana passada que a adoração nós se aproximamos diante do Senhor. No discipulado, dirige-se aos convertidos. Nós já tivemos também um estudo ali em Sarataiá a respeito dos convertidos. Nós temos um discipulador, onde nós ensinamos aqueles que estão começando nos caminhos do Senhor. Porque não é somente responsabilidade do pastor de discipular aqueles que estão começando na presença de Deus. Todos nós podemos ser discipulador na presença de Deus. Todos nós temos uma responsabilidade que Deus nos entregou, algo que Deus nos ensinou, a qual nós podemos passar uns para os outros. E assim tudo em benefício à obra do Senhor, para o crescimento da obra de Deus. Porque nós sozinhos, nós não conseguimos realizar a obra do Senhor. Uns louvam, outros pregam, outros ensinam, outros cantam, cada um com a sua função diante do Senhor, e tudo isso para o crescimento da obra do Senhor Jesus. Quem crê assim diz amém. E na proclamação profética, que é o estudo desta noite, tem por objetivo de nós se dirigirmos ao mundo. Então a proclamação profética não é somente na igreja, mas é uma questão nossa de pregar o evangelho. Qual é o legado do Calvário? Por qual motivo que Jesus morreu na cruz do Calvário? Primeiro, para a nossa salvação. Ele se entregou para resgatarmos, para nos reconciliarmos com Deus. E agora, nós que fomos reconciliados com Cristo, nós temos o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação não é dom da palavra, mas nós que já recebemos o Espírito Santo de Deus, pregamos para qualquer pessoa que estão no mundo, para que eles venham se chegar na presença do Senhor. Então, o fato de nós pregarmos a palavra de Deus, glória a Jesus, mesmo não tendo dom de profecia, já somos um profeta na presença de Deus. Porque nós pregamos, mesmo sem ver a Jesus, mas pela fé nós anunciamos a palavra de Deus. Quando nós falamos, Jesus te ama, nós já estamos fazendo uma proclamação profética. Mesmo sem ver, nós anunciamos que Jesus o ama. E quando nós falamos que Jesus está voltando, já estamos sendo um profeta, porque nós estamos falando das coisas que ainda há de vir. E quando nós falamos daquilo que Deus já fez, estamos falando das profecias que Deus já falou e se cumpriu. E quando nós falamos que Jesus os ama, que Jesus quer salvar, que Jesus quer libertar, é uma profecia desde a fundação do mundo, onde Deus já estava apontando para Jesus, apontando para o nascimento, morte e ressurreição de Cristo e salvação através de Jesus Cristo. Então nós vemos que tudo que nós falamos, que está dentro da palavra de Deus, então nós estamos falando de profecias da palavra de Deus. Então nós somos também glória a Jesus, um missionário profético na presença do Senhor Jesus. Pregamos a profecia do Senhor Jesus. Quem está entendendo diz amém. Glória a Deus. E quais são os objetivos dessa lição? Após esta aula, nós vamos aprender a descrever as dimensões proféticas da igreja, explicar o mistério de que trata Paulo em suas epístolas. Ele sempre estava falando sobre mistério. Definir a tríplice ministério da igreja. Nós vamos aprender em detalhes sobre isso. E a leitura bíblica em classe será no livro de Atos, capítulo 3, versículo 18 ao 26. Glória a Jesus, vamos ler em Atos. Glória a Jesus, capítulo 3, versículo 18 ao versículo 26. É importante que a igreja abra todos os versículos que nós fomos ler aqui, para nós e acostumamos a aprender a achar a palavra do Senhor Jesus. Porque há muitos livros, como os livros dos profetas menores, Ageu, Jonas, aqueles profetas são difíceis de achar. E muitos livros ali de Pedro, Tiago, também é um pouquinho difícil. Então nós temos que estar sempre procurando na Bíblia Sagrada para ir acostumando a achar a palavra do Senhor mais rápido. Em Atos capítulo 3, versículo 18 até o versículo de número 26, glória a Jesus, para nós, glória a Jesus, entendemos a respeito da profecia da palavra de Deus. Glória a Jesus, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 18 ao versículo de número 26, glória a Jesus, ao quinto livro do Novo Testamento, que diz assim a palavra do Senhor.
Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Eu já vou explicando conforme eu vou lendo. Então nós vemos aqui no versículo 18, onde Pedro estava pregando a palavra para os primeiros ouvintes da palavra de Deus. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo quando eles receberam o Espírito Santo de Deus, e era algo incomum para a época, não era algo que acontecia frequentemente, porque era algo novo, onde é a primeira vez que o povo recebe o Espírito Santo de Deus. Então aqui Pedro ele começa a pregar a palavra de Deus. Assim se cumpriu o que já dantes, pela boca dos todos os profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Ele já estava falando que todos os profetas antigos, eles profetizavam, falando que o que aconteceu com Jesus já estava dentro da palavra do Senhor, desde a fundação do mundo. Nós podemos ver que quando Adão e Eva pecou contra Deus, eles fazem roupas de figueira, ali de folhas de figueira, mas Deus ele mata um animal e veste eles com a pele deste animal, já representando a morte de cruz, que era necessário derramamento de sangue para cobrir o pecado da humanidade. Então foi necessário, já estava apontando para o sacrifício de Jesus, que foi necessário que Jesus derramasse o seu sangue para a salvação da humanidade. Nós podemos ver que quando o povo de Israel estava ali no Egito, a última praga que Deus havia de derramar sobre o povo do Egito era a morte dos primogênitos, a não ser que todos eles passassem sangue nos umbrais da porta. Já estava representando que o sangue de Jesus nos protegeria, nos guardaria, glória a Jesus, da morte, que nos guardaria da condenação eterna. Mas era necessário sangue nos umbrais. E nós vemos que quando Deus ordenou por intermédio de Moisés a respeito dos sacrifícios, por que Deus ordenava que tinha que ser um cordeiro de apenas 1 ano, que não poderia ter nenhum defeito, tinha que ser perfeito para oferecer sacrifícios diante do Senhor? Mas por quê? Será que Deus ia comer cordeiro? Não, Deus não precisa disso. Mas porque aquilo estava representando Jesus, que seria o cordeiro que viria para este mundo, o cordeiro santo, puro, verdadeiro, sem pecado. Então os sacrifícios apontavam para Jesus. Então nós vemos que tudo, desde a fundação do mundo, já estava falando de Jesus. E nós vemos que aqui Pedro, a partir do momento que ele recebe o Espírito Santo de Deus, ele percebe que todas as palavras que aconteceu com Jesus, tudo aquilo que aconteceu com Jesus, era cumprimento das palavras dos profetas que falaram por intermédio do Senhor. Glória a Jesus, que havia de anunciar que o Cristo havia de padecer. Os judeus até hoje, eles estão esperando este Messias, o prometido da palavra do Senhor. Mas eles se enganaram, porque eles não tiveram discernimento através de Deus, porque o coração estava endurecido para não aceitar a palavra do Senhor. Então eles não compreenderam que Jesus, o Messias, deveria sofrer, que o Messias deveria carregar o pecado da humanidade sobre ele. Glória a Jesus, era o pecado, era a condenação que nos trouxe a paz. Aquilo que era para vir sobre nós, sobre o homem, sobre a mulher, veio sobre Jesus. O castigo que era para ser para nós, veio sobre Jesus. E eles não compreenderam. Mas Pedro, a partir do momento que ele recebeu o Espírito Santo do Senhor, ele passou a compreender que tudo o que aconteceu com Jesus era conforme a palavra do Senhor. E nós podemos entender já através desse primeiro versículo, que a partir do momento ele compreendeu que tudo era necessário que se cumprisse em Jesus, que cumpriu conforme a palavra do Senhor. Mas antes, quando Jesus estava em Cesareia de Filipe, era uma terra totalmente pagã, onde Jesus leva os discípulos ali para ensinar uma palavra para os discípulos, dizendo quem era Jesus, o que o povo pensava acerca de Jesus e o que os discípulos pensavam também acerca de Jesus. E ali na cidade de Cesareia de Filipe, até hoje, tem um lugar onde eles consideravam como a porta do inferno. E ali eles consideravam um deus que eles adoravam, que era por nome de Pan, que saía daquela caverna, onde até hoje existe esse lugar, onde eles dizem que é aonde saía esse Deus Pan. Por isso que hoje tem essa historinha do Peter Pan, mas isso, na verdade, são coisas demoníacas. E quando Jesus levou eles ali para Cesareia de Filipe, e Jesus pergunta para eles, o que o povo estão dizendo do que eu sou? Então os discípulos começam a dizer, uns estão dizendo que é João Batista, outros estão dizendo que é Elias, ou algum dos profetas. Mas Jesus pergunta, vós, o que dizeis que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus.
Vemos que naquele momento ele já estava reconhecendo quem era Jesus. Mas depois que Jesus disse essa palavra, Jesus falou que o Filho do Homem deveria ser entregue, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Mas eles não compreendiam acerca da ressurreição. Eles ouviam apenas a palavra que Jesus deveria ser entregue para ser morto. E nesse momento, glória a Jesus, vemos que um pouquinho antes Jesus fala: bem-aventurado és tu, Pedro, que quem revelou foi o Espírito Santo de Deus, que foi Deus quem revelou isso. Mas depois que Jesus fala da sua morte, nós vemos que Jesus o repreende dizendo: sai-te de mim, sai-te, Satanás, porque não compreende as coisas do reino do céu. Vemos que neste momento Pedro não havia entendido que Jesus deveria ser morto, que Jesus deveria ser entregue para ser morto por toda a humanidade. Ele havia entendido que Jesus seria o Cristo, mas os judeus ainda entendem Jesus, o Messias, melhor dizendo, eles não conhecem a palavra o Messias como Jesus. Eles compreendem que o Messias virá para trazer a paz mundial, um reino da terra, um reino que vai dominar toda a face da terra e vai trazer a paz mundial, e o povo de Israel serão privilegiados diante de todas as nações. Eles esperam este Messias, mas eles não compreenderam que o reino que o Messias traria, seria um reino espiritual, que independente de onde nós estivéssemos, nós poderíamos fazer parte desse reino, que é através de Jesus. E nós vimos que neste momento Pedro, ele começa já a entender que Cristo havia de padecer, confirmando que o Messias seria Jesus. E no versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Pedro, ele fala: arrependei-vos e convertei-vos, porque o povo ali, os judeus, eles aclamaram para que o Jesus fosse crucificado. Quando eles perguntaram: o que queres que faça com este Nazareno? Eles disseram: crucifica-o. Todo o povo clamou para que crucificassem a Jesus. Mas Pedro diz: arrependei-vos e também convertei-vos. É necessário um arrependimento. Não basta somente pedir o perdão dos pecados, mas não tiver um coração arrependido e convertido diante do Senhor. Porque muitos podem, é fácil pedir perdão a Deus, mas muitos não querem se converter ao Senhor. É fácil aceitar Jesus, levantar as mãos aceitando, mas muitos não querem se converter. Porque a conversão necessita renúncia. A conversão necessita transformação. É deixar o mundo para seguir a Jesus. Então é necessário arrependimento, reconhecimento que precisamos se humilhar na presença de Deus, e é necessário se converter diante do Senhor, para que sejam apagados os nossos pecados. Para que os nossos pecados sejam perdoados, é necessário arrependimento e conversão. E vem assim os tempos de refrigério pela presença de Deus. Então nós vemos que para termos paz, alegria no nosso coração, somente quando nós arrependemos, quando nós se convertemos ao Senhor. Porque o mundo não pode oferecer a paz. O mundo oferece uma alegria, mas uma alegria passageira que gera tristeza. E a Bíblia diz que a tristeza deste mundo gera a morte, a condenação eterna. Então a verdadeira alegria somente provém de Jesus. Porque mesmo quando estamos em momentos difíceis, momentos de provações, nós sentimos esta alegria no nosso coração, sentimos tempos de refrigério pela presença do Senhor, que só Jesus é quem pode oferecer. Quem crê sim diz amém. Glória a Jesus. E quem está entendendo diz amém. Versículo 20, envia ele a Jesus, que já dantes que vos foi pregado, a qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Olha só, convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, porque os judeus estavam esperando a restauração naquele momento. O Messias deveria restaurar um reino terreno, mas a restauração total será quando nós estivermos com Jesus lá na glória, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio, como já havia falado. Versículo de número 22. Porque Moisés disse: o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Quando Moisés já estava ali prestes a
glória a Jesus, a deixar o povo. E nós vemos que ele lança essa palavra para o povo, dizendo que o Senhor levantaria outro profeta semelhante a ele. E eles estavam achando que seria o sucessor de Moisés, que no caso seria Josué. E nós podemos entender, glória a Jesus, se nós formos ler a palavra do Senhor. Josué tem um significado onde Deus salva, o Senhor salva. E Jesus também tem um significado, o Senhor salva. Então, a vida também de Josué, até o nome dele foi, antes era Oséias e passou a ser chamado de Josué, também para apontar para Jesus. Onde aqui Moisés, ele confirma a palavra, que o Senhor levantaria glória a Jesus, um irmão dos profetas, que seria semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Mas esta palavra não só estava se cumprindo naquele momento, onde seria cumprido com o sucessor de Moisés, mas principalmente apontando para Jesus. Apontando um profeta semelhante a ele, mas um profeta que seria o próprio Jesus. Versículo 23, e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Olha, vemos a consequência daqueles que não ouvir a palavra de Deus. Muitos têm ouvido a palavra do Senhor, mas têm rejeitado em seu coração. E quando nós ouvimos esta palavra, nós já julgamos o mundo, pré-julgamos o mundo, dizendo que aquele povo não está ouvindo a palavra de Deus, então será exterminada. Mas muitas das vezes nós venhamos na igreja e muitas das vezes não prestamos atenção naquilo que Deus está falando, quando Deus está nos exortando, quando Deus está nos corrigindo, e muitas das vezes não ouvimos. Isso nós estamos também rejeitando a palavra do Senhor. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Aproveitar o momento em que estamos na presença de Deus e prestar atenção quando Deus está falando. Glória a Jesus, e é interessante, sempre quando tem revelação na igreja, a igreja enche. Porque o povo quer que fala diretamente com ele, mas sendo que Deus, ele fala primeiramente através da sua palavra. Glória a Jesus, é importante que nós estejamos com nossos ouvidos atentos quando Deus fala através da sua palavra. Revelação pode falhar porque depende do homem. A profecia pode falhar se o homem não estiver ali com um conceito na presença do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela nunca falha, porque a palavra é do Senhor. Então nós temos que estar atento sempre para a palavra do Senhor Jesus. E todos os profetas, desde o Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e do conselho que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Vemos que quando Pedro falou das profecias que havia de cumprir, cumpriu ali entre o povo judeu. Mas também, glória a Jesus, não somente para o povo judeu, mas também para a nossa vida. Porque se a profecia não tivesse cumprido, dizendo que Jesus viria, morreria por todos nós, esta palavra não teria chegado até a nossa vida. Então nós também somos considerados filhos dos profetas, porque cumpriu em nós a profecia dos profetas, a qual Deus anunciou, glória a Jesus, que a palavra seria anunciada em todas as nações. Porque o povo de Israel, eles consideram tão exclusivista que a todas as outras nações que não pertence ao povo de Israel, é considerado como um povo gentio. Esse povo gentio não pode receber a Deus, mas nós, pelo Espírito Santo de Deus, por intermédio de Jesus, recebemos a Deus, recebemos o Espírito Santo de Deus. E Pedro, ele não sabia desta palavra até o momento em quando Deus mandou ele anunciar a palavra para Cornélio. Cornélio era um homem romano, ele era o centurião romano, a qual não pertencia ao povo de Israel, mas ali tinha autoridade sobre o povo de Israel. Porque o povo de Israel estava debaixo do jugo de Roma. Eles deveriam pagar tributo para o povo romano. Mas nós vemos que este homem, um centurião, era um homem diferente que temia a Deus. Mesmo não pertencendo ao povo de Israel, ele adorava o Senhor. E quando Deus dá a visão para Pedro, dizendo para ele comer animais que não era permitido para o povo de Israel, que era considerado como animais impuros, mas ele diz, eu não posso comer porque são animais impuros, não é digno de eu comer animais impuros. Mas então Deus disse para ele, não diga que é impuro aquilo que eu já santifiquei. Então Deus já estava falando da
profecia que deveria se cumprir na pregação do evangelho, não somente para o povo de Israel, mas para todas as nações. Esta visão que foi dada para Pedro estava se referindo a esse centurião Cornélio, onde, glória a Jesus, Pedro deveria ir lá pregar a palavra de Deus para esse gentio que não pertencia ao povo de Israel, a qual eles também receberam o Espírito Santo de Deus e também foram batizados nas águas batismais. Vemos a palavra do Senhor começando a se cumprir além das fronteiras do povo de Israel, e esta palavra chegou também nos dias de hoje. Versículo 26. Ressuscitando Deus a seu Filho, Jesus, primeiro o enviou a vós para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Olha só que maravilha. Ressuscitando a Jesus, primeiro enviou a vós, que era para o povo judeu, e depois para que nisso vos abençoasse e vos desviasse de cada um das vossas maldades. E por fim, chegou esta palavra para nós, e hoje nós estamos felizes e alegres na presença do Senhor. Quem é grato a Deus por isso, diz amém. Glória a Jesus, glória a Deus. A hora está passando rapidinho. Agora nós vamos à introdução ao comentário. Nesta lição, a proclamação do Evangelho será estudada de acordo com a função profética da igreja e de sua mensagem escatológica para o mundo moderno. O que significa escatologia? Escatologia é toda a palavra que quando nós falamos das coisas que ainda irão acontecer. Quando nós ouvimos algum pregador falar, hoje é uma palavra escatológica, está falando de algo futuro. É maravilhoso que nós recebemos profecias de Deus. Quando nós recebemos a promessa de Deus, é uma palavra escatológica, que é as coisas que vão acontecer. Mas nós vemos na palavra de Deus, a maior parte escatológica está falando das coisas que irão se cumprir em Jesus, glória a Deus, quando Ele vier para buscar a sua igreja e o futuro da humanidade e o nosso futuro na presença de Deus, que será por toda a eternidade. Então, isso que é escatologia. A proclamação profética da igreja primitiva. A leitura bíblica em classe, que nós lemos em Atos capítulo 3, versículo 18 até o versículo 26, nos mostra que a pregação do reino de Deus tinha um sentido profético e missionário na vida da igreja primitiva. Um dos termos originais usado no Novo Testamento para descrever a proclamação da igreja é querigma, traduzido por pregação. Vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 1, glória a Jesus. 1 Coríntios, glória a Deus. 1 Coríntios, depois do livro de Romanos, temos o livro de 1 Coríntios, Atos, Romanos, depois 1 Coríntios, capítulo 1, glória a Jesus. 1º capítulo, versículo 21, até o versículo de número 24. Glória a Deus, glória a Jesus. Capítulo 1, versículo 21, até o versículo de número 24. Glória a Deus. Que diz assim a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 ao versículo 24. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha só como Paulo ele escreve a palavra para a igreja de Corinto. Na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu. O mundo tentou entender Deus, entender quem é este Messias pela sabedoria humana. Tentou entender pelas concepções humanas, mas não conseguiram entender. Glória a Jesus. E nós vemos que aqui Paulo fala, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Por que loucura? Porque o que nós pregamos é escândalo para muitas pessoas. Os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Os gregos buscam muita sabedoria. Foi de lá que saíram muitos filósofos, muitas pessoas de nomes hoje, que até nas escolas é aprendido sobre eles. Mas Paulo diz, nós pregamos a Cristo crucificado. Ele não precisou usar a sabedoria que ele tinha, porque ele era um homem estudado ali naquela época. Para uma pessoa se tornar um fariseu, um homem de autoridade entre o povo judeu, ficava aproximadamente quase 10 anos estudando, para se tornar um fariseu, um homem, um doutor da lei. Mas vemos que ele não usa a sabedoria humana, mas sim ele diz, nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos.
como poderia ganhar as almas, como poderiam os povos entender a respeito de Cristo, aceitar Jesus como um verdadeiro Messias, sendo que prega sobre o Cristo crucificado, que para os judeus é loucura, é escândalo, e para loucura para os gregos. Mas Paulo diz, mas os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhe pregamos a Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Para o mundo isso é loucura. Para o mundo não consegue compreender os mistérios do reino do céu. Mas para nós é poder, para nós é sabedoria. Nós pregamos a Cristo porque nós cremos, porque nós fomos chamados por Jesus Cristo. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós compreendemos a palavra do Senhor, porque cada um de nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, sempre dai graças ao Senhor por ter este privilégio tão maravilhoso de compreender a palavra de Deus, porque cada um de nós estamos cheios do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. E proclamação, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 9. Glória a Jesus. 1 Tessalonicenses, glória a Jesus. 1 Tessalonicenses, glória a Jesus, fica antes do livro de Timóteo, fica depois do livro de Colossenses. Temos o livro de 1 Tessalonicenses, glória a Jesus. Glória a Deus. Capítulo 2, versículo de número 9, glória a Deus. Capítulo 2, versículo 9 de 1 Tessalonicenses, glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Como pode uma pessoa que estudou tanto, tinha grandes privilégios, tinha tantas autoridades, tinha tanta autoridade entre o povo de Israel e também entre o povo romano, glória a Jesus, e agora ele abandona tudo para pregar o Evangelho de Cristo, para ser perseguido por amor à palavra de Deus. E ele diz, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Ele pregava o evangelho do Senhor, mas também ele trabalhava por fora para se manter. Vos pregamos o evangelho de Deus. Então, a todo momento da sua vida, até o final, ele continuou pregando a palavra de Deus. E por isso que ele diz a palavra ali em 2 Timóteo 4,16, combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Vemos que ele perseverou toda a sua vida na pregação da palavra de Deus. A pregação que para o mundo parece loucura, parece incompreensível as coisas de Deus, mas para nós é poder e sabedoria do Senhor. Glória a Jesus. A proclamação profética da igreja primitiva é demonstrada na revelação do mistério da vontade de Deus. As Sagradas Escrituras descrevem a proclamação das boas novas e o seu conteúdo doutrinário como a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto em Deus. Olha só que interessante as palavras boas novas. O que nós temos que pregar para aqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor? Sempre que nós formos pregar a palavra de Deus, eu não falo somente no altar, mas quando nós pregamos para aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, ali nós vemos na palavra do Senhor que é necessário que nós proclamamos as boas novas da palavra de Deus. O que significa as boas novas? As boas novas são palavras de alegria e esperança. Então, quando nós pregamos para o mundo, para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, não podemos pregar repreensão, a não ser que Deus ordena pregar repreensão. Porque nós temos que pregar as boas novas para dar esperança, porque só Jesus é a esperança. E a pregação das boas novas da palavra de Deus são boas notícias para aquela pessoa, para que eles venham compreender que com Jesus nós temos a verdadeira vida, que com Jesus nós podemos ser transformados. Então a pregação do Evangelho tem que ser com sabedoria para que possamos ganhar as almas para o reino dos céus. Primeira, vamos ler. Deixa eu ver. Não, vou deixar isso aqui para depois. Esse mistério não é descrito apenas como uma mensagem, mas como o verbo encarnado. Vamos ler em Colossenses capítulo 1, versículo 26. Fica antes de 1 Tessalonicenses. Glória a Jesus. Colossenses capítulo 1. Glória a Jesus. Capítulo 1, versículo 26. E vamos ler até o versículo 28.
Glória a Deus, glória a Jesus. 26 ao 28, capítulo 1. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. 26 ao 28. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, as quais Deus quis fazer conhecer, quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando-o a todo homem, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então nós vemos que aqui que o mistério é que Jesus ele deveria morrer por toda a humanidade para a salvação de todos nós. Este era um mistério que antes de Jesus vir, antes do povo receber a profecia de Deus, o Espírito Santo de Deus, estava oculto. Quando nós lemos na palavra de Deus ali em Daniel, quando Deus dá as profecias para Daniel das coisas que ainda vão acontecer, muitas profecias do livro de Daniel ainda não aconteceu, mas ele profetizou acerca de Jesus, das coisas que haveria depois de Jesus e também da volta de Jesus. Mas quando terminou de pregar a profecia, de entregar a profecia a Daniel, Deus disse para ele, cele as palavras desta profecia. Ou seja, porque aquelas palavras seriam para os últimos dias. O povo daquela época, eles não iam conseguir compreender a palavra de Deus, porque era um mistério oculto para o povo. Até Jesus vir, as palavras, as profecias eram ocultas. Eles não conseguiam compreender as coisas finais. Mas quando Deus entregou as palavras para João, quando ele estava ali na ilha de Pátimo, a qual ele escreveu o livro das Revelações, que é o livro de Apocalipse, ali Deus fala para ele não selar as profecias deste livro, porque agora nós conseguimos compreender que antes estava selado pelo povo ainda não entender, agora foi revelado esta palavra por intermédio de Jesus Cristo. Olha só que privilégio, a palavra de Deus foi revelada em nossa vida por intermédio de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. E este revelou a Deus o mistério que antes estava oculto, agora não está selado mais, e este revelou a Deus. Este está falando de Jesus. João capítulo 1, versículo 18. Glória a Jesus. Depois eu vou fazer um resumo dessa parte para que possamos compreender um contexto geral desta palavra. João capítulo 1, versículo 18. Glória a Deus. João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 1, versículo de número 18. Aleluia. Glória a Jesus. Livro do Evangelho, a qual escreveu João, capítulo 1, versículo 18, que diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, Jesus, que está no seio do Pai, este o fez o conhecer. Deus nunca foi visto, mas por intermédio de Jesus, agora nós conhecemos a Deus. Jesus revelou a Deus. Nós podemos ver que quando Jesus estava nos últimos dias aqui na face da terra, antes de ele ser crucificado, ali Felipe fala para ele, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Mas Jesus disse, estou há tanto tempo convosco que ainda não me conhecesse, porque as palavras que eu vos prego não é de mim, mas do Pai. Se conheceis a mim, então conhecerias o Pai. Então, em Jesus foi testificado sobre Deus. Nós conhecemos a Deus através de Jesus, porque o próprio Jesus fala, eu e o Pai somos um. Por mais que são pessoas distintas, eles são um só. Nós conhecemos a Jesus através da sua palavra, daquilo que ele fez, então nós também estamos conhecendo a Deus. Glória a Jesus. E vamos ler também João capítulo 4, versículo 34. João capítulo 4, versículo 34. Glória a Deus. Aleluia. 4, 34. Glória a Jesus. 4, 34, que diz assim, Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha só a palavra que Jesus está falando no contexto espiritual em relação a fazer a vontade de Deus. Jesus veio com esse objetivo de ensinar os discípulos para que eles prosseguissem a obra que Jesus começou, porque a partir daquele momento as coisas seriam espirituais. Porque todas as coisas que aconteceu antes da vinda de Jesus aqui na terra, da primeira vinda, aconteceu de modo figurativa, como Paulo ele escreveu. As coisas aconteceram de modo figurativa para que nós possamos compreender o reino dos céus.
E agora, glória a Jesus, a palavra de Deus em João capítulo 14, versículo 24. Glória a Jesus, e já explico por que nós estamos lendo este versículo. João capítulo 14, versículo de número 24. Aleluia. 14, 24. Glória a Jesus. 14, 24. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, não vamos entender aqui. Primeiramente, a palavra estava oculta. O mistério estava oculto. O que antes eram profecias que deveriam ser seladas, e todas as coisas que aconteciam entre o povo de Israel, os sacrifícios que eles ofereciam diante do Senhor, estava apontando para Cristo, mas que naquele momento eles não iam conseguir compreender, estava selada. Então era um mistério oculto, como Paulo ele escreveu. Glória a Jesus, mas depois este verbo foi encarnado, como João escreveu. E no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E agora esse verbo se fez carne. Glória a Jesus, então nós temos que tomar cuidado. O único que encarnou somente foi Jesus. Somente Jesus. Não existe encarnação e nem reencarnação. Essa é a palavra que não provém do Senhor. Somente Jesus que encarnou, porque era o verbo que se fez carne. E agora, através de Jesus, do verbo encarnado, como nós lemos na palavra em João, capítulo 1, este revelou a Deus e a vontade de Deus e a palavra do Senhor. Então agora, através de Jesus, o verbo encarnado, revelou a Deus, revelou a sua vontade e a sua palavra. Por isso que hoje, como eu já falei, que nós compreendemos os mistérios do reino do céu através de Jesus. Ele nos trouxe a sua palavra e através do Espírito Santo de Deus. E nós podemos ver isso visualmente na vida dos discípulos, que outrora, quando prenderam a Jesus, eles fugiram, eles correram, eles não suportaram quando viram prendendo a Jesus, eles ficaram com medo. Mas a partir do momento que eles receberam o Espírito Santo de Deus, eles passaram a ser novas pessoas na presença de Deus. Ali, a partir daquele momento, após receber o Espírito Santo de Deus, vemos que na primeira pregação de Pedro, a forma que ele pregou a palavra do Senhor, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus e foram batizados naquele dia, através do Espírito Santo de Deus. Isso só provém através do Senhor. Por isso que desde o início foi falado, se não tiver o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos compreender as coisas de Deus. Através do Espírito Santo do Senhor, Deus revela os mistérios do reino do céu. Eu lembro que quando eu estava começando no Evangelho, eu tinha 12 anos, quando eu aceitei a Jesus, e eu não conseguia compreender muitas coisas da Bíblia Sagrada. Eu lia e não compreendia. Era necessário perguntar para o meu pai ou perguntar para outra pessoa que já tinha uma experiência na presença de Deus para explicar as palavras para mim. Mas eu queria de qualquer jeito entender a palavra do Senhor. E naquele tempo Deus mostrou um sonho para mim, onde eu via um pergaminho e ali havia muitas palavras que eu não compreendia. Estava escrito em outra língua que eu não conseguia compreender. E eu conseguia compreender apenas uma parte. E a parte que estava abaixo daquela que eu conseguia entender, mesmo sendo as mesmas palavras, eu não conseguia compreender. E no outro dia, eu desenrolava aquele pergaminho, eu conseguia compreender, mas as próximas palavras eu não conseguia. E por várias vezes, sempre quando o pergaminho se desenrolava, eu começava a compreender as palavras que eu não conseguia entender outrora. Eu não entendia também de sonhos, de visão, eu contei para um irmão, e ele disse que a cada dia que você permanece na presença de Deus, Deus vai revelando os mistérios do reino do céu. Todos os dias da nossa vida aqui na terra, nós sempre temos algo novo para aprender da palavra do Senhor. Eu posso ler a Bíblia Sagrada várias vezes, mas toda vez que nós lemos, Deus sempre tem algo novo para a nossa vida, porque são mistérios do reino do céu que o Senhor vai revelando a cada dia na nossa vida. Mas tudo isso é através do Espírito Santo de Deus. Quem crê que Deus fala, diz amém. Agora, o mistério revelado à igreja. Antes nós vimos as palavras das profecias antigas, que cumpriu através de Jesus. Agora, o mistério revelado à igreja, para nós. Segundo o Novo Testamento, o mistério foi revelado à igreja para a glória dos santos. Como está escrito, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que é segundo a sua vontade, que está em Efésios capítulo 1, versículo 9. O mistério revelado da salvação em Cristo deve ser anunciado a todos os homens. Vamos ler em Efésios capítulo 6, versículo 19.
Glória a Jesus. Efésios capítulo 3. Glória a Jesus. Efésios capítulo 3. Glória a Jesus. Depois do livro de Gálatas, temos o livro de Efésios. Glória a Jesus. Depois de 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 6, versículo de número 19. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Efésios capítulo 6, versículo de número 19. Aleluia. Glória a Jesus. Que diz assim a palavra do Senhor. Fica depois do livro temos o livro de Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, depois o livro de Efésios. Glória a Jesus. Que diz assim a palavra do Senhor. Efésios 6, versículo 19. 6, 19. Glória a Jesus. Glória a Deus. Efésios 6, 19. Glória a Deus, que diz assim a palavra do Senhor. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do reino, do evangelho. Olha só que Paulo escreve para a igreja de Éfeso. É por mim, para que seja dado, ao abrir a minha boca, quando eu pregar a palavra do Senhor, seja notório o mistério do evangelho. Então, as palavras que eu estou pregando aqui, ensinando para a igreja de Cristo, são os mistérios que outrora, se nós formos pregar para o Antigo Testamento, se tivesse nesta época, e fosse pregar essas mesmas palavras, não seriam compreensíveis. Mas quando nós pregamos, quando um pregador sobe aqui para pregar a palavra de Deus, ele tem que pregar os mistérios do reino do céu, porque é revelada através do Espírito Santo de Deus. Por isso que todos os pregadores que sobem no altar devem estar em oração, deve estar em santificação, buscando a Deus a todo momento, porque as palavras são do Senhor e quem vai falar é o Senhor. E a nossa vida, essa palavra também é para mim que estou aqui ensinando, que nós devemos estar em santificação na presença de Deus para que seja anunciada os mistérios do Evangelho de Deus. Aleluia. O mistério desvendado em Cristo. Deus havia planejado a igreja antes da fundação do mundo. E a sua concretização haveria de acontecer na história da humanidade. Todo o plano de restauração e salvação que estava oculto cumpriu-se em Jesus Cristo, na plenitude dos tempos. Vamos ler em Gálatas, fica um livro antes do Efésios, capítulo 4, versículo de número 4. 4 e versículo de número 4. Gálatas, glória a Jesus, aleluia. Gálatas capítulo 4, versículo de número 4. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Jesus. 4, versículo de número 4. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Não tem problema se não conseguir achar na Bíblia Sagrada. Tem muitos livros que é mais difícil achar mesmo, mas não tem problema. O importante é a gente tentar procurar a palavra do Senhor Jesus. Gálatas capítulo 4, versículo de número 4. Glória a Jesus. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, vindo à plenitude dos tempos. Aqui está falando do cumprimento da palavra do Senhor. O mistério que outrora estava selado, que era oculto para o povo de Israel. Então, vindo à plenitude dos tempos, esta palavra já começou a se cumprir através de Jesus, que foi desvendada ali através de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Quando Deus enviou seu Filho para salvar o homem e despojar a Satanás e seus anjos, triunfando sobre eles. Este é o mistério da piedade, que inclui os fatos da encarnação, morte, ressurreição e triunfo glorioso de Jesus Cristo. Vamos ler em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. 1 Timóteo, glória a Jesus, fica depois do livro de Tessalonicenses, temos o livro de Timóteo. 1 Timóteo, glória a Jesus, capítulo 3, versículo de número 16. Glória a Jesus, alguns versículos que está aqui no estudo eu estou pulando, mas eu vou falando com a igreja, confirmando dentro da palavra do Senhor, porque eu acredito que não vai dar tempo de dar todo o estudo bíblico, é bastante extenso esse estudo sobre a missão profética da igreja. Glória a Jesus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Glória a Jesus. 3:16. Que diz assim a palavra do Senhor. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios,
crido no mundo e recebido acima na glória. Então nós vemos que aqui é a glória de Jesus, o mistério da piedade. O mistério da piedade está falando da salvação de toda a humanidade, porque o objetivo de Deus ao enviar Jesus foi a salvação de toda a humanidade. E este mistério foi revelado através de Jesus sobre o seu nascimento, sobre a sua vida, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição e a pregação da palavra de Deus a todas as nações e também sobre as coisas futuras, que é sobre a volta de Jesus. Então as profecias foi confirmada em Jesus. Glória a Jesus. Só vou ler mais uma parte para encerrarmos o estudo desta noite. Agora também as profecias foram reveladas na missão de anunciar o reino de Deus. Os evangelhos são enfáticos, ou seja, enfatiza quanto à mensagem de Cristo e dos seus discípulos no sentido de proclamar o reino de Deus a todas as pessoas. Marcos capítulo 1, versículo de número 14. Marcos capítulo de número 1. Glória a Jesus. Marcos, segundo livro do Novo Testamento, capítulo 1, versículo de número 14. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Marcos, capítulo 1, versículo de número 14. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Marcos, capítulo 1, versículo de número 14. Glória a Deus. Aleluia. Que diz assim a palavra do Senhor. E depois que João Batista, foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Mesmo Jesus ouvindo que João Batista foi entregue ali na prisão, Jesus continuou pregando o evangelho. Ele pregou esse evangelho e agora nós recebemos a responsabilidade de continuar pregando o evangelho de Jesus. A centralidade da mensagem está no reino de Deus. O foco principal da proclamação da igreja em seus primórdios, quanto se diz, é chegado o reino de Deus, em Mateus capítulo 4, versículo 17, o sentido é profético, referindo-se tanto à presença do reino de Deus no presente quanto no futuro. A atual manifestação do reino de Deus implica a salvação do poder do pecado, mas quanto ao futuro, a libertação da presença do pecado. Olha só, glória a Jesus é revelar que a pessoa está no pecado e precisa de uma conversão, se arrepender na presença de Deus, anunciando que o reino já é chegado e também a libertação deste pecado. Então nós podemos ver que a centralidade da palavra do Senhor, das palavras que Jesus pregou quando estava aqui na terra e que nós também devemos continuar, é todo sobre o reino dos céus. É maravilhoso quando Deus fala bênçãos da nossa vida terrena, mas o mais importante acima de tudo isso é a vida espiritual. Então a centralidade da pregação da palavra de Deus deve ser sempre o reino dos céus. E aproveitando esta palavra, se nós formos sempre nas redes sociais, nós podemos ver que estão surgindo muitos profetas. Vamos colocar esses profetas entre aspas. Porque profeta na palavra do Senhor tem um significado muito abrangente, muito complexo. Nós formos entender quem são realmente os verdadeiros profetas de Deus. Nós podemos ver que sempre no Antigo Testamento os profetas do Senhor tinham a responsabilidade de exortar o povo para voltar para a presença do Senhor. Era poucas vezes quando eles estavam profetizando bênção. E quando profetizavam bênção, era necessário que eles se consertassem na presença do Senhor. Nós podemos ver que Josué ele também fez uma profecia dizendo, vós escolheis hoje a quem servir, se ao Deus dos povos dessa terra, se aos deuses que estavam além do rio, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Então, as profecias sempre exortavam o povo para estar na presença de Deus. Porque é muito estranho, Deus só dá a bênção, dá a vitória, sendo que o mais importante é o que falta é a salvação. Não adianta nada receber as bênçãos do Senhor e não ter a salvação. Glória a Jesus, então nós temos que tomar cuidado nas redes sociais, no Facebook, se nós formos entrar, está aparecendo muitos profetinhas pregando, dizendo ser de Deus, mas não são de Deus. Profecias segundo a carne para tentar agradar o homem. Às vezes o homem está lá no pecado, está na prostituição, está nos vícios e está recebendo profecias boas de Deus. Que Deus é esse que não exorta? Que Deus é esse que não repreende? Deus, ele sim dá bênção, dá vitória, mas primeiramente ele repreende para que nós estejamos na sua presença.
Então temos que tomar cuidado com profecias genéricas. Profecia, hoje chegou a sua vitória, mas muitas das vezes não é o momento da vitória. Porque só Deus conhece o momento certo de entregar a vitória. É claro que todos os dias nós somos abençoados por Deus. Todos os dias nós andamos de vitória em vitória com Cristo. Mas aquela bênção que tanto esperamos, aquela profecia, aquela promessa que Deus entregou na nossa vida, tem um momento certo de se cumprir. Tem um momento certo de acontecer na nossa vida. E temos que esperar este momento. E quem sou eu para dizer que hoje cumpriu esta palavra, ou dizer que hoje Deus repreendeu essa enfermidade? Pela fé, Deus cura, Deus opera, mas tudo tem um tempo de Deus. Tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. Mas por quê? E a primeira coisa que Deus fala, Deus ele não retarda com a sua promessa. No momento certo vai cumprir a palavra de Deus. E Deus ele não entrega antes para que nós não venhamos se arrepender de ter recebido antes. Porque muitas das vezes, se nós recebemos antes a palavra que era para receber lá na frente, nós poderemos sair da presença do Senhor. Para que nós não venhamos se arrepender, então Deus ele vai entregar a profecia, as promessas dele no momento certo da nossa vida. Então o mais importante da nossa vida, além de cumprir as promessas de Deus, o mais importante é estarmos com a nossa vida no altar. A nossa vida na presença de Deus. Mesmo que não recebamos as promessas desta vida, as coisas deste mundo, a glória a Jesus, aquilo que Deus prometeu na nossa vida, o mais importante de tudo é a salvação da nossa alma. É a vida eterna. Podemos perder tudo nesta vida, mas nós não podemos perder a salvação da nossa alma. Então se apegue simplesmente na palavra do Senhor, porque Deus ele não desampara a sua igreja, mesmo que as profecias não se cumprem, porque muitas profecias não provêm de Deus, são de pessoas que não têm um compromisso com Deus, mesmo que essas palavras não venham se cumprir, mas a palavra que vem de Deus, ela se cumpre. Então nós podemos confiar totalmente na palavra de Deus, plenamente na palavra do Senhor. Você pode simplesmente na sua casa pedir para que Deus venha falar através da sua palavra. Deus vai falar com você, pode ter certeza. Espere simplesmente da palavra do Senhor. Eu não estou aqui para dizer que as profecias, que os profetas de Deus não são do Senhor. Sim, há muitos profetas usados por Deus. Muitos profetas que quando falam, Deus cumpre. Há muitos irmãos que revelam, Deus cumpre. Já tive isso na minha vida, onde Deus falou, Deus cumpriu com a sua palavra. Porque são homens e mulheres que oram, que buscam na presença de Deus. Mas não se apoiem nisso, apoiem simplesmente na palavra do Senhor. E Deus vai conceder a grande vitória na sua vida no momento certo, vai se cumprir no nome de Jesus. E Deus ele não é infiel para esquecer as suas palavras, mas fiel ao Senhor para cumprir com tudo aquilo que ele falou, porque toda palavra que sai da boca de Deus, ela não torna para o seu vazia, mas antes faz o que apraz e prospera naquilo que foi enviado. Esta é a palavra de Deus para o seu, para o nosso coração. Quem recebe esta palavra pode bater as palmas e engrandecer o Senhor bem alegre. Aleluia! Glória a Jesus, Deus abençoe a Igreja de Cristo. Ainda falta muito para terminar, mas nós não vamos continuar. Glória a Jesus, eu creio que Deus já falou ao nosso coração. Quem crê que Deus falou, diz amém. Glória a Jesus, Deus falou também ao meu coração. Vou sair daqui transbordando da bênção de Deus, que é a palavra do Senhor. Esta é a bênção do Senhor, de poder ouvir a palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe a Igreja de Cristo. Vamos fazer uma oração de agradecimento. Glória a Jesus, Deus abençoe também os nossos irmãos internautas que estão acompanhando o estudo da palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus continua falando também ao seu coração. Vamos agradecer a Deus por esta palavra. Maravilhoso, eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Meu Deus, de poder nos ensinar cada dia a cumprir, Senhor, com aquilo que o Senhor tem nos deixado, através da sua palavra. Que nós não venhamos, Senhor, seguir o curso deste mundo, as coisas desta vida, meu Deus, para agradar o nosso ego, mas sim seguir somente a sua palavra, meu Deus, porque o mais importante é fazer a sua vontade, porque sabemos que o Senhor é fiel na sua palavra para cumprir, com tudo aquilo que o Senhor tem nos deixado, Senhor, através da sua palavra.
Aleluia, Senhor, e eu creio que no momento certo o Senhor vai cumprir, porque o Senhor é fiel na sua palavra. Meu Deus, de poder dar a vitória para os seus escolhidos, dar a vitória para o seu povo, ó Deus, dar a vitória para os nossos irmãos internautas, dando a vitória pelo seu poder que o Senhor nos sustenta a cada dia, diante do Senhor nesta caminhada, para que o teu nome, ó Deus, seja glorificado e exaltado, é que eu te peço para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Vamos fazer as ofertas, vamos ajudar a obra do Senhor Jesus. Glória a Deus, a obra do Senhor precisa da nossa ajuda. Glória a Deus. Tudo tem custo aqui na terra. Glória a Jesus. Tem igreja que tem aluguel, paga aluguel caro. Tem missionários que estão sendo enviados para as outras nações através da sua ajuda. Talvez nós não podemos instalar em outros países, mas através da sua ajuda tem permitido missionários ser enviados para as outras nações, pregar a palavra de Deus. Que maravilha, tem aproveitado, glória a Jesus, através da sua oferta, tem contribuído também para a salvação de almas. Tem ajudado a Fundação Reviver, aquela obra maravilhosa, tem acolhido ali os internos, que tem sido uma bênção. Glória a Jesus, muitos ali conta um testemunho tão maravilhoso, que outra hora estava lá nas ruas mendigando e apareceu esta oportunidade para acolher a sua vida, ter uma nova família, porque tem um irmão que sempre conta uma bênção, que estava nas ruas, foi abandonado pela sua família. Ele lutou tanto para trazer o melhor para a família, comprou casa, mansão, carro, deu as melhores faculdades para os filhos, e de repente, quando ele se converteu ao Senhor, ele chega na sua casa, as portas estavam fechadas. Ele vai no banco para tirar algum dinheiro, não tinha mais nada na sua conta. E a única coisa que ele tinha que fazer era mendigar. Mas Deus preparou esta oportunidade para ele estar ali na Fundação Reviver. Ele está até hoje, mais de 20 anos, na Fundação Reviver. Ele sempre testifica desta bênção. E você é a causa de ele estar abençoado por Deus. Você ajuda a obra do Senhor. Glória a Jesus, e tem vida sendo restaurada, não somente materialmente, mas muitos que estão ali na Fundação Reviver, outrora não eram crentes, mas através dessa obra aceitaram a Jesus, porque sabemos que é uma obra espiritual, ali eles são obrigados a ouvir a palavra do Senhor, não tem como não ouvir a palavra do Senhor, então eles acabam aceitando ao Senhor Jesus, então contribui também para a pregação